queridos. Hoje a palavra do Senhor que Deus me inspirou a falar está escrita em Marcos 9 versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes, enfrentamos problemas gigantes aos nossos olhos. Problemas que nos desanimam em nossas vidas. Que mais parece que veio para nos derrubar. Parece que não vamos conseguir. É neste momento que devemos. 1 Samuel 17 versículos 23 a 50 que nos conta a história de quando Davi enfrentou o gigante. Enquanto Davi falava com os seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa. E toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali, para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles. E continuou, quem é? Afinal de contas, esse filisteu pagão, que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente, assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele, o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas. Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado, fazendo a mesma pergunta. E ouviu a mesma resposta dos homens. Quando, finalmente, perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul. E o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei, o seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu, você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Disse ele, quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado, e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas, até que morra. O seu servo já fez isto com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Por fim Saul consentiu e disse, está bem. Então vá, e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Em seguida pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi, e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi, em nome dos seus deuses. Venha cá, e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens. Berrava Golias. Davi replicou, você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você.
E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor. E ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo e, enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e a arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela. E o gigante caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão. Derrubou-o e o matou. Então, como vocês puderam notar, Davi era apenas um menino pastor de ovelhas. E havia enfrentado vários desafios. Matou um leão, matou um urso e protegeu as ovelhas de seu pai. Agora Davi enfrentaria aquele gigante. Porém sua fé em Deus era maior do que o gigante. Quando nosso alvo é Deus e nossa fé está firme, nenhum problema pode nos afligir. Deus nos capacita diante aquela dificuldade. Ele nos dá força para derrubar os gigantes de nossa vida. Ele nos faz alcançar o impossível. Basta nele você crer. O apóstolo João escreveu no livro João 3 versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. O apóstolo João escreveu no livro João 3 versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Em João 5 versículo 24 diz: Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em João 6 versículos 35 e 47 diz: Então Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em João 9 versículos 32 ao 39 diz: Desde o princípio do mundo nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Você nasceu em pecado. Gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E o expulsaram. Quando Jesus soube que o haviam expulsado, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele? Senhor, para que eu creia nele? Você já ouviu, disse Jesus. É aquele que está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem. Eu creio, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Jesus sempre deixou claro que todas as coisas serão realizadas através da fé, então creia.